Olá, sou a Dalila e neste vídeo vou tentar explicar os princípios do wire wrapping. Tenho recebido imensos pedidos pelo meu site de recursos sobre wire wrapping em português, porque a maior parte do material que está disponível, tanto online como em livros, é geralmente em inglês. Foi por isso que resolvi fazer este vídeo e espero que seja útil. Então, o que é wire wrapping? Wire wrapping é uma técnica de trabalho com fio metálico, geralmente para fazer joias, mas não só, em que não se recorre à soldadura, apesar de se poder trabalhar com uma base soldada e depois com o fio por cima. Mas geralmente é uma técnica que usa só fio metálico e alicates e não precisa de mais materiais, o que a torna muito boa para quem está a iniciar, porque não necessita de um grande investimento em ferramentas de início. Vou-vos mostrar aqui uma peça como exemplo, que é isto, é uma das coisas que se pode fazer e como podem ver aqui, há vários fios que estão de lado presos com outro fio enrolado e é isso que dá a força, a forma e a resistência à peça. Da mesma forma em cima, a zona onde depois vai passar a corrente também está toda enrolada para prender os vários fios em conjunto. O básico é uma coisa deste tipo. Depois temos também wire weaving, que é tecer com fio, que eu vou tentar fazer isso, mostrar isso num segundo vídeo. Requer um bocadinho mais de paciência e de investimento, é uma coisa mais demorada, mas também dá uns efeitos muito interessantes. Vamos, por enquanto, começar pelo básico e eu vou agora explicar quais é que são as ferramentas e os materiais necessários para começarmos. Os únicos materiais que nós precisamos é, de facto, o nosso fio metálico. Pode ser redondo, mas geralmente para o wire wrapping é aconselhado o uso do fio metálico quadrado. O fio quadrado tem umas arestas vivas que ajudam a prender o outro fio que o vai amarrar e se usarmos como fios de base fios redondos, eles vão girar e não ficam estabilizados, enquanto que o fio quadrado ou retangular fica estabilizado, fica no sítio e não mexe mais a partir do momento em que está bem preso. Portanto, a razão é essa e já vamos ver na prática como é que isso funciona. Depois, o fio que se usa para amarrar, mais uma vez, pode ser fio normal, mas geralmente o aconselhado é um fio meio redondo, ou seja, ele é curvo por fora para ficar bonito, mas depois por dentro é liso e, portanto, vai assentar muito bem sobre o fio quadrado e prende melhor do que um fio redondo. Também pode ser um fio retangular, ou seja, não precisa de ser meio redondo, pode ser retangular. Para quem não tem a facilidade de encontrar nem o fio quadrado, nem o fio meio redondo, como é que resolve esse problema? Não é difícil. A única coisa que precisam é de um martelo e uma bigorna, uma base de aço ou de ferro onde martelar o fio, ok? E colocam o fio redondo e vão martelando para espalmar e acabam com um fio retangular que serve tanto para o de base como para amarrar. Pronto. Em termos de tamanhos, depende um bocado do que é que estamos a fazer, do tamanho da pedra que vamos usar, se é para uns brincos, se é para um colar, etc. O fio de base, portanto, aqueles fios que se usam para formar à volta da pedra, no caso de usarmos uma pedra, são mais grossos e o fio que se usa para amarrar é mais fino, mas isso também é um pouco uma questão de preferência pessoal.
Não é necessário que assim seja. Geralmente utilizo fio de 0,8 mm, de 1 mm, de 1,2 para a base. E o meio redondo pode ser 0,6, 0,8. Este é bastante mais grosso, é 1,7, mas também pode ser usado. E se forem peças muito grandes, podemos usar um fio quadrado bastante maior, como este, por exemplo. Vamos ver, em termos de espessura, é bastante mais grosso. Portanto, depende do que é que nós queremos fazer com o nosso projeto. Eu agora, como o que tenho aqui é isto, vou usar este, que é de 1,10. E vou usar este mais grosso, meio redondo, que é um bocado ao contrário daquilo que costuma ser, mas pronto, vamos experimentar a ver o que acontece. Em termos de ferramentas, aquilo que é necessário são 2 ou 3 alicates. Temos um alicate direito para agarrar os nossos fios e que também serve para dobrar quando necessário. Pode ser assim ou pode ser fininho. Qualquer um deles tem a mesma função, a única diferença é que este que tem a ponta mais fina consegue chegar a espacinhos onde o outro não chega. Depois é preciso um alicate de corte, que pode ser assim ou pode ser lateral. O que é importante é que tenha um lado que corta completamente a direito, para não ficarmos com bicos que depois podem picar. No caso de terem um alicate de corte que deixa um bico, precisam também de uma lima para limar a ponta até ficar direita. Especialmente no caso de joias, isso é muito importante, porque não queremos que a nossa joia vá magoar o utilizador. Para além disso, podem também arranjar alicate redondo para fazer curvas. Este é muito pequenino e eu sinceramente prefiro estes do que aqueles que têm os dois lados redondos. Um lado é direito e, portanto, não vai marcar o metal quando apertamos. E a outra variante é este, que é em escadinha e que faz tamanhos consistentes, quando nós trabalhamos sempre com o mesmo tipo de argola. E mais uma vez temos um lado direito que não marca o metal e o outro lado à volta do qual vai enrolar o fio. E por fim, um que não é indispensável, mas dá imenso jeito, é este com as pontas em nylon, que nos permite apertar quando nós atamos. Vamos lá apertar sem deixar marca no metal, o que faz com que não seja preciso depois limar ou lixar tanto no acabamento. Mantém as coisas mais limpas desde o início. Por fim, vou utilizar uma pedra. Tenho aqui um cabochon de jade vermelho. Então vamos lá começar. Primeiro eu tenho que ver em relação ao fio que tenho aqui, quanto é que eu vou necessitar em termos de altura. Ou seja, nós devemos fazer sempre a conta a partir da base da pedra e de acordo com a grossura do fio que estamos a usar, ele deve chegar até ao topo. Portanto, o número de fios que nós precisamos está em proporção com a altura da pedra. Se fosse uma pedra mais alta, tínhamos que usar muito mais fios paralelos. Neste caso, eu penso que 3 a 4 fios é o suficiente. Em termos de tirar a medida, eu gosto de usar uma destas fitas métricas flexíveis, porque permitem enrolar à volta de uma pedra de qualquer forma e obter as medidas mais facilmente do que usar uma régua rígida. Em termos de perímetro, esta pedra tem cerca de 6 centímetros e depois temos que lhe dar tamanho extra
para fazer aquela argola, que é esta parte do topo, por onde passa depois a corrente, no caso de queremos fazer um pendente. No caso de queremos fazer brincos, por exemplo, só precisamos nos preocupar com o tamanho da pedra e depois um extra para fazer uma pequena decoração e só uma argolinha no topo, onde vai encaixar o brinco. Eu gosto de começar com cerca de talvez 20 centímetros. Portanto, neste caso tenho os 6 mais 10. Se calhar 16 é capaz de ser o suficiente. 16. Corto. E agora, utilizando o primeiro, vou usar o primeiro como medida para os outros. Cortei 3. Vamos ver em termos de altura se é suficiente. Tem a altura da lateral da pedra, portanto é suficiente. Mais alto ficaria demasiado, já tapava demasiado o lado da pedra. Não é necessário. Portanto, vamos começar com 3. O passo seguinte é encontrar o centro dos nossos fios. Convém usar um marcador permanente. Vou marcar o centro. Aqui. Para estabilizar no início, convém prender os fios com qualquer coisa. Fita de pintura ou washi tape, por exemplo, é uma forma rápida de prender os fios e é fácil de encontrar. Portanto, é o que eu vou utilizar. Para quem já tenha mais ferramentas, aquilo que eu gosto mesmo de usar normalmente é isto, que serve para prender anéis quando se está a trabalhar. Prende muito bem. Tem uma cunha que prende aqui atrás. Ok? Já não sai dali. Portanto, é uma boa maneira de estabilizar e é fácil de tirar e depois mudar para o outro lado quando é necessário. A zona que nós queremos prender corresponde à base da pedra. Portanto, a pedra tem 1,5, tem 1,5 de base, mais ou menos, um bocadinho menos, e nós vamos enrolar o máximo 1 centímetro, máximo. Portanto, se quisermos marcar os limites de onde é que paramos, podemos marcar meio centímetro para cada lado da marca central que tínhamos feito. E depois agarramos num bocado do nosso fio meio redondo ou achatado com o martelo, e cerca de 5 centímetros costumam ser o suficiente. Podem cortar ou podem trabalhar a partir do rolo, que é o que eu prefiro, porque não tem tanto desperdício de material. Portanto, eu começo por agarrar no alicate direito e dobrar, fazer uma dobra no início. Agora, esta dobra não é para ficar a ponta alinhada com o resto, ok? A ponta tem que ficar ligeiramente afastada, que é para a volta seguinte ir bater paralelo à ponta que está do outro lado. Portanto, quando dobramos, puxamos esta ponta um bocadinho para o lado, ok? E agora, esta dobrazinha que fizemos vai enfiar à volta dos nossos fios. Se fizermos a marca do início e do fim, podemos começar a enrolar na primeira marca. Não temos que nos preocupar, não temos que começar no meio. Se quiserem cortar o fio antes, então podem começar no meio e depois enrolar o mesmo número de voltas para cada um dos lados. Qualquer uma dessas hipóteses serve. Para ter a certeza que isto não anda a deslizar muito, prende-se com os dedinhos e aperta-se com o alicate a primeira volta. Eu geralmente gosto de deixar o alicate no sítio
e depois dobrar a meia volta seguinte, ok? E estão a ver como isto acaba de um dos lados fica a direito, que geralmente é a parte da frente, e do outro lado fica inclinado, mas é mesmo assim, é o que nós queremos. Agora é uma questão de continuar a dar voltas. Mais uma volta, verificando se fica paralelo e vamos apertando a cada volta que se dá. Podemos usar o tal, quem tiver, o tal alicate com pontas de nylon para não deixar marcas no arame durante este processo. Então, pronto, geralmente 5 voltas é o suficiente para estabilizar os fios. Terminamos na parte de trás, onde começamos, e agora vamos cortar as pontas de maneira a que não fiquem espetadas para fora do primeiro fio. Portanto, cortar. E apertar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? Portanto, é um bocadinho mais curto do que o terceiro fio, para não se ver pela frente. E agora já posso tirar a fita, porque já estabilizei o fio e podemos começar a moldar à volta da nossa pedra. Portanto, isto vai corresponder à base e temos que decidir onde é que vamos dobrar por cima da pedra. Se é só dos lados, se é nos cantos todos, etc. Neste caso, acho que vou deixar só dos lados, penso que é o suficiente para prender esta. Portanto, agora vou agarrar no alicate novamente, tendo em atenção qual é que é o lado para dentro e deixando um bocadinho de espaço em relação àquilo que enrolei, porque não vai mesmo até ao canto da pedra. Estou a dobrar em ângulo reto, ok? Assim. Coloco a pedra lá dentro, verifico se continua centrado e vou fazer a mesma coisa do outro lado. A questão de deixar um bocadinho de espaço em relação a estes fios é porque ao dobrar, como não dobramos a um ângulo completamente reto, aquela curva, se estiver muito pegada a este fio meio redondo, vai fazê-lo levantar, vai fazer a ponta levantar. Portanto, temos sempre que deixar uma pequena margem por causa do ângulo da dobra. Ok. E agora temos aqui uma estrutura do tamanho da nossa pedra. Muito simples. Pronto, agora aqui o que é que temos que fazer? Temos que
pensar se queremos enrolar dos lados ou não e marcar o canto superior para sabermos onde é que depois vamos dobrar novamente. Portanto, eu vou agarrar na caneta e vou marcar aqui o sítio onde tenho que dobrar. Ok. Antes de dobrar, eu decidi que, portanto, neste momento a pedra sai, não é? Portanto, nós temos que aprender. Decidi que não vou enrolar nada aqui de lado porque vou usar os fios laterais para prender a pedra. Assim sendo, o que é que eu faço? Vou agarrar no fio de cima e dobrá-lo para dentro. E do outro lado a mesma coisa. E depois faço a mesma coisa aos de baixo. E isto vai-me dar o suporte da pedra, ou seja, só os fios centrais dos lados é que vão seguir toda a largura da pedra. Os outros vão passar ligeiramente por cima e ligeiramente por baixo. Este aqui vai precisar de dobrar assim para trás. E este precisa de dobrar um bocadinho para a frente. Ok. Pronto. Portanto, se nós não quisermos este tipo de estrutura, temos que pensar em fazer mais um fio para podermos ter 2 ou 3 atados aqui. Mas pronto, isto é a forma mais simples e depois o resto é uma questão de gosto em termos de design. Agora vou dobrar os centrais nas marcas que fiz. Assim. E assim. É sempre preciso ir verificando se as nossas medidas estão bem feitas, porque se deixamos passar algum passo que fica mal, depois é mais difícil de corrigir à frente. Ok? Aqui, por exemplo, este lado está com espaço a mais. Tenho que dobrar um bocadinho mais abaixo. Dei uma margem grande demais em relação à marca. Pronto. Agora já está. O importante nestas coisas é ter atenção aos detalhes, fazer as coisas com calma, ter a certeza que está tudo certo antes de avançar. Agora, temos que encontrar o centro do topo e fazer uma marca porque é a nossa próxima dobra, ok? Isto podemos ir lá com uma régua ou fazer mais ou menos a olho. Tirar a pedra. E agora, a questão aqui é que eles têm que subir lado a lado, portanto, não podemos dobrá-los exatamente no mesmo sítio. Este dobra assim e este tem que se dar um bocadinho de margem para não ficar sobreposto, mas ficar ao lado, ok? Então, temos a nossa estrutura. E agora, vamos trabalhar a parte de trás para a pedra ter onde assentar. Eu vou simplesmente fazer uma pequena curva, mas isto agora, mais uma vez, depende, há várias formas. Pode ser cruzado, pode haver várias maneiras possíveis de resolver esta parte. Eu vou simplesmente
dobrar um bocadinho mais aqui e fazer uma espécie de uma cama. Ok, e agora a mesma coisa do outro lado, dobrar mais para dentro. E a direito. Ok, e com isto temos ali os dois fios a sustentar a parte de trás da pedra, que já não cai. Aqui em cima podemos ou simplesmente apertar e fazer isto, portanto, mais triangular, ou se quisermos a direito, marcamos o sítio onde se cruza com o fio central, que é a técnica que eu prefiro porque acho que fica mais bem preso. Portanto, marcamos ali o sítio onde se dobra. E agora dobramos isto como fizemos no fio central. Para dentro. Para dentro. E agora para cima, a meio. Portanto, onde encontra a meio é aqui. Assim. E assim. Ok? Portanto, acabam por ficar, outra vez, paralelos, tal como estavam cá em baixo. Por fim, temos os da frente. Podemos fazer algo semelhante. Neste caso, eu não quero à frente uma estrutura tão direita, apesar do direito ficar bem, porque a pedra é retangular, mas quero lhe dar uma certa curva e, portanto, vou simplesmente moldar com os dedos em vez de usar os alicates. Portanto, encosto, empurro até encostar à pedra e depois, utilizando o dedo, vou moldar o fio até a bater em cima. E agora, quanto da pedra é que nós queremos esconder? É uma decisão que temos que fazer em termos de manter o máximo da pedra possível à frente exposta e, ao mesmo tempo, ter a certeza que ela fica bem presa e que não cai. Portanto, vamos mexendo isto, mais para um lado, mais para o outro, tentando ver se ela se dá para empurrar ou não. E eu aqui gosto de usar o alicate redondo depois para acertar aqui a curva, se não ficar bem só com os dedos, porque o fio é um bocadinho rijo. E depois temos que nos preocupar também com a simetria, ou seja, ter a certeza que as curvas estão iguais dos dois lados, que neste caso ainda não estão. E esta parte demora um bocadinho de tempo, porque é a parte que tem mais impacto visual na peça quando termina. Portanto, se ficar mal feito, é a primeira coisa que se vai ver, independentemente
se o resto está bem conseguido ou não. Portanto, convém perder um bocadinho de tempo com isto. Pronto. Eu neste caso vou deixar só este pequeno altinho aqui lateral, que acho que como a pedra é inclinada, estes fios são suficientes para ela não sair. E, portanto, quando chego aqui ao canto superior, vou dobrar para dentro e fazer paralelo às outras, ok? Portanto, quando chega aqui... dobra para dentro. E quando chega ao meio, dobramos para cima para ficar paralelo ao que já lá está. Ok. Agora a mesma coisa do outro lado. Dobra para dentro. E depois para cima. E pronto, temos os nossos 3 fios no topo da pedra. Novamente paralelos. Neste caso, podemos enrolar aqui, se quisermos, ou podemos passar logo para esta parte do topo. Que como é uma peça pequenina, eu acho que é o que vou fazer. Quando são peças maiores que têm mais espaço, aqui não ia dar, com o tamanho de fio que eu estou a usar, não dava para mais do que 1 ou 2 voltas, portanto não... E menos de 3 voltas não é suficiente para prender nada, portanto acho que vou saltar essa parte. Antes de atarmos o topo, porém, convém fazer uma coisa muito importante, que é pôr a pedra no sítio. Pronto. Portanto, agora enfiamos a nossa pedra na estrutura. Ter a certeza que está tudo bem preso, com o tamanho certo, com as distâncias certas. Este fio atrás está levantado, portanto aquilo que eu vou fazer é dar-lhe uma pequena inclinação para dentro. Ok? E agora vou agarrar nestes 2 fios e tirá-los para dentro e depois para fora outra vez, um bocadinho mais acima, que é para fazer com que aquele fio vá bater. Portanto, tem aquela inclinação ali da parte de trás para eles ficarem todos juntos. Pronto. Vou usar a fita para prender os 6 fios que ficam paralelos. Ficam em 2 filas, não é? 3 de um lado, 3 do outro. Ok? Pronto. E agora vamos agarrar no nosso fio meio redondo, outra vez. Agarrar na ponta e virar. Mantendo a ponta um bocadinho descentrada em relação ao outro lado. Basicamente tenho que dobrar um bocadinho mais acima, porque agora não temos só um fio, temos 2 e portanto precisa de um bocadinho mais de espaço à frente. E cá está.
E agora eu gosto sempre de estabilizar. E rodar. E agora já consigo usar o dedo aqui nesta ponta que ficou espetada para dar o resto da volta. E dou um pequeno apertão. Não apertar com muita força para não danificar o metal. E continuar a girar o número de voltas que acharmos que precisamos. Ok? Eu neste caso vou só dar 3 voltas por enquanto, que já é o suficiente para prender a pedra no sítio. E vamos fazer algo, se calhar, mais decorativo com o resto do fio. Portanto, como viram, nós tínhamos começado com 16 centímetros de fio. No final, depois de enrolar a pedra, temos cerca de 4, ou seja, usamos os 6. E mais um bocadinho por causa da grossura do fio em si. Portanto, se o fio for muito grosso, há sempre mais 1 centímetro ou 2 que é usado, e depois no fim, em vez de termos 5, que seria 5 mais 5 dá os 10 que demos extra, temos 4. Portanto, convém sempre dar 1 ou 2 centímetros extra no início se precisarmos de uma ponta muito comprida no fim. Agora, aquilo que se costuma fazer é utilizar os 2 fios de trás para a argola, para fazer a argola onde vai passar a corrente. E aqui a forma mais simples será agarrar no alicate redondo com a largura que nós quisermos. Eu aqui se calhar vou fazer com a volta maior. E enrolar esses 2 fios para trás, ok? E fazem a argola. Os outros 2 vou chegar 2 para um lado e 2 para o outro. E agora, para quê? Para esta argola não ficar tão chegada para trás. Portanto, vou agora chegar aqui e fazer um bocadinho de força para a frente, de maneira a ficar com a argola centrada com a pedra, ok? E agora é que termino a curva, volto a pôr no alicate e termino a curva. Empurrando até tocar na pedra, assim. Cortar aqui um bocadinho do fio meio redondo e fechar esta primeira curva. Para não ter aquela ponta ali espetada a complicar. E agora é que venho aqui, no sítio onde termina o fio meio redondo que usámos para atar, e puxo isto um bocadinho para fora, ok? E agora volto a pôr o alicate redondo e encosto. E agora já bate, ok? Pronto,
Neste caso, eu acho que vou pôr um bocadinho mais para cima para ter uma zona à direito para amarrar mais uma volta. Portanto, continuo a amarrar assim e agora levo atrás os 2 fios que acabei de acrescentar. Pronto. E agora, virando estes para cima outra vez, quero dar uma última volta com todos. Estes têm que vir para a frente. Ok, uma última volta com todos. E depois termino aqui atrás. E vou cortar deixando um espacinho suficiente para dobrar para dentro destes 2 fios. Okay? E é aqui que este alicate com a ponta mais fininha dá muito jeito, porque consegue-se agarrar ali a pontinha e dobrar para dentro. Ok, e ficou tudo muito bem preso. Depois no fim a gente já viu o que é que faz isto. Agora vamos à parte meramente decorativa, portanto, em termos funcionais, o nosso pendente está terminado. Portanto, agarra a pedra não sai. Nós, se quisermos, depois ainda podemos dar uns toques finais nestas curvas, para ter a certeza que fica tudo direitinho. E agora temos aqui dois fios de cada lado, que não têm nenhuma função prática, portanto, vamos usá-los para decorar. Uma das coisas mais simples que se pode fazer é pequenas espirais, em que basta usar os dedos para... Esta parte é difícil de mostrar porque o dedo está obrigatoriamente à frente para fazer pressão no metal, mas eu vou parando para verem o processo. Portanto, ir enrolando o fio sobre si mesmo para fazer uma pequena espiral que depois vira assim para baixo e para trás. Ok? Depois, o outro pode seguir a mesma forma e gira à volta daquele. Podemos deixar um bocadinho de espaço ou não, conforme gostarmos do aspecto. Fazer a mesma coisa com o fio seguinte. E o último ou segue a mesma forma ou pode ter uma curva para o outro lado. Se quiséssemos tapar aqui esta zona de cima, podíamos fazer uma espiral no sentido contrário. Isso agora depende. Acho que vou... Para fazer isso acho que está comprido demais, portanto eu vou cortar um bocado. E usar este, que é o alicate redondo, mas pequenino, para começar a enrolar logo pela ponta. E agora que a ponta já está enrolada, termino a espiral. Isto eu normalmente teria limado um bocadinho aquele cantinho ou cortado em triângulo para ficar uma forma mais perfeita, mas este vídeo já está demorado, portanto vamos só terminar isto. Pronto. Portanto, ficamos assim com umas argolinhas a tapar ali esta parte que é meramente utilitária. E agora terminamos estas pontas todas atrás. Ou se deixa assim e se faz umas argolinhas na ponta e fica decorativo, ou se não quisermos isto pendurado, porque eu gosto das coisas limpinhas e com
o mínimo possível de confusão, o que eu faço é dobro para cima e corto e termino ali. Portanto, ok. Agora, já agora neste caso vou mostrar a tal forma de terminar os fios que eu estava a falar. Separo um bocadinho para poder trabalhar um de cada vez. E agora corto em triângulo. Okay? Fica uma ponta afiada, convém sempre depois limar o biquinho. É outra ferramenta que dá jeito se quiserem ter um trabalho perfeitinho, são estas limas. Que se usam para tirar os bicos. Pronto, só para não picar. E agora vou dobrar para trás, para fechar. Se os fios estiverem a separar e quiserem juntá-los, uma coisa que funciona muito bem é agarrar os dois com um alicate e torcer um bocadinho para um lado, um bocadinho para o outro. E eles acabam por se juntar. E esses pequenos movimentos ajustam o tamanho. Pronto, ficamos ali com uma argolinha, mas que não acrescenta muito espaço atrás. Portanto, se eu quiser juntar mais, é uma questão de cortar um bocadinho o topo e espalmá-lo um bocadinho mais, que é o que eu ainda sou capaz de fazer depois. E as outras podemos enrolá-las à volta destes fios de estrutura ou simplesmente fazer uma argolinha na ponta e deixar estar. Qualquer uma dessas opções. Eu, por exemplo, aqui acho que vou fazer isso à frente. Ok. E este aqui também. Agora depende se nós queremos uma coisa mais decorada ou menos decorada. Este fica com um bico. Ok? E este aqui, acho que vou simplesmente enrolá-lo à volta. Vou cortar também o triângulozinho para ser mais fácil de dobrar a ponta. Assim. E agora enrolá-lo aqui à volta da estrutura. Esta parte requer algum cuidado, porque temos que agarrar bem o fio, mas não apertar demais para não deixar marcas. Ok.
Pronto, já não temos pontas espetadas que podem magoar. Estas aqui estão um bocado soltas, mas o fio é grosso o suficiente para isto não deformar facilmente. No final pode ser oxidada e polida e temos um pendentezinho pequenino, completamente feito com 2 fios e uma pedra. Portanto, como veem, a técnica não é terrivelmente difícil, é uma questão de prática para conseguir fazer todas as curvas direitinhas e para enrolar sempre paralelo e sem espaços, mas fora isso é bastante fácil de conseguir uma peça bonita em pouco tempo. Pronto, espero que tenha sido útil, muito obrigada por verem e se quiserem mais informações sobre mim e o meu trabalho, eu deixo os links para os meus sites na descrição do vídeo. Bom trabalho!